Hoje nós iremos falar sobre o livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Bem, falar um pouquinho de Aloysio de Azevedo. Ele foi o pioneiro do naturalismo no Brasil. Ele nasceu no século XIX, em São Luís, Maranhão, e faleceu em Buenos Aires já no século XX. Quando ele era jovem, ele escrevia poesias e fazia caricaturas para os jornais do Rio de Janeiro. Conforme ele foi crescendo, foi ficando mais velho, ele escreveu diversas obras. E o autor nunca escondia seu inconformismo com a sociedade brasileira e suas regras. Ele viveu durante muito tempo com a renda que ele lucrava com as suas obras literárias. Entre as suas obras mais famosas, ele fez O Cortiço, que é conhecida no Brasil inteiro, é uma grande obra literária e hoje ela é estudada para diversos concursos, cai em várias provas importantes. A partir da segunda metade do século XIX, a Europa começa a sofrer grandes mudanças. Muitas dessas mudanças foram responsáveis pela construção da sociedade ocidental de hoje. A burguesia começa a tomar espaço, e com isso os interesses burgueses, industriais e materialistas começam a imperar. As cidades industriais começam a crescer e os operários a se revoltar. Com isso, começam a acontecer várias agitações políticas. Nesse mesmo período, a ciência começa a se desenvolver com métodos de experimentação e de observação realista, tornando-se única e apta a explicar o mundo. Bom, vou falar um pouco sobre a obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. A obra se inicia com João Romão, que ele é um comerciante. João Romão conhece Bertoleza, que é escrava de um homem que mora perto da casa deles. Bertoleza abandona o dono dela, basicamente, e João Romão sempre engana Bertoleza. Ela acaba se tornando uma espécie de escrava dele. Por quê? Porque ela trabalha para ele de domingo a domingo, ajudando ele sempre. Mas ele acaba sempre desprezando ela. João Romão e Bertoleza criam o Cortiço, onde as pessoas começam a morar lá e ele começa a ganhar muito dinheiro. E ele acaba comprando a pedreira que fica próximo do Cortiço. João Romão fica rico, mas ele descobre que a riqueza não adianta, que não é necessário só a riqueza, é preciso ter classe. Quando ele conhece Miranda, que ganha o título de barão. Aí ele descobre que ele também tem um título. Então, ele quer pedir a filha de Miranda em casamento. Mas tem um problema na vida dele, que é a Bertoleza. Ele vai ter que arranjar um jeito de se livrar dela, porque senão ele não vai conseguir casar com a filha de Miranda e ganhar o título. Então, ele despreza a Bertoleza, e a Bertoleza acaba cometendo suicídio na história, deixando o caminho livre para ele se casar com a filha de Miranda. E dentro da história, nós temos outros personagens que não são principais, mas também são muito importantes para a obra, que são Rita Baiana, Jerônimo, Firmo e Piedade. Jerônimo, ele é casado com Piedade, que é uma portuguesa, mas ele acaba se apaixonando pelo ideal da mulher brasileira, que seria a Rita Baiana. Seria um ideal mais ou menos assim. Ele se apaixona por ela e acaba deixando Piedade. Mas ele começa a virar um típico brasileiro da época. Ele acaba se envolvendo com bebidas, não quer mais trabalhar. Ele acaba se ferrando por estar com Rita Baiana. E o Cortiço acaba com uma aprovação enorme. Ele ganha o nome de Vila de São Romão. Eu vou falar sobre as críticas sociais dentro do livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. No universo paralelo, com diversos vícios, temos a homossexualidade. Naquela época, ela era vista como um problema. Então, Aloysio de Azevedo, ele age como desenhista e pintor, que era, para justapor cenas da obra em que os personagens entram em caos. O mais significativo de tudo isso é que Romão desejava se casar com Zulmira, só que para isso acontecer ele tinha que se livrar da sua companheira, a Bertoleza, que sempre esteve ao seu lado. Eu vou falar um pouco sobre os principais pontos da obra. O Cortiço ele é o melhor representante do movimento naturalista, e as suas características são a animalização do personagem e a ação dos instintos naturais, que seriam a sobrevivência e a sexualidade. O Cortiço ele tem duas linhas de conduta, que são as questões sociais e as questões sentimentais e individualistas. A questão social ela é baseada no João Romão. O João Romão, que passa por cima de tudo e de todos. E as questões individualistas e sentimentais,
é baseada no Jerônimo. Por que no Jerônimo? Porque ele se apaixona pela Maria Rita, só que não é por amor, é pela atração sexual que ele sente por ela. E um outro fato importante também, que o professor Marcílio cita, é que o Cortiço, ele não é apenas um livro, mas ele se passa por um personagem também. Porque a partir do momento que ele fala, os olhos do Cortiço se fecham e não as janelas do Cortiço se fecham, ele se torna um personagem da história. Também, um outro exemplo disso na obra é quando a esposa do Jerônimo, ela coloca a culpa de todas as suas desgraças no sol. Isso tudo envolve um movimento naturalista. Eu vou falar sobre os principais personagens da obra O Cortiço. Primeiro vem o João Romão, que é o dono do cortiço e da pedreira, que representa o capitalista explorador. Depois vem a Bertoleza, que é a mulata cafusa escrava que acaba ficando com o João Romão e trabalha feito uma máquina para ele. Miranda é o comerciante português e ele mora ao lado do cortiço no sobrado. Depois vem o Jerônimo, que trabalha na pedreira de João Romão e representa a disciplina do trabalhador. Depois vem a Rita Baiana, que é a mulata sensual, que mora no cortiço e vive nos pagodes, que representa a mulher brasileira. E depois vem a Piedade, que é casada com Jerônimo e que representa a mulher europeia. E por fim, o capoeirista Firmo, que representa o malandro carioca, aquele que resolve tudo na base da navalha.